Vamos agora ao segundo exemplo. Organização dos dados em agrupamento. Esse exemplo aqui, ó, os dados não estão agrupados, tá? Eles estão todos misturados. Então, organização dos dados em agrupamento. Nosso problema é ensaios de uma amostra ao acaso de 36 corpos de prova de concreto fornecem as seguintes resistências à ruptura, isto é, em megapascal, a resistência do concreto, tá? São 36 amostras. Foram coletadas, tá? Então, a questão A, agrupe os dados em classe em frequências usando as seguintes regras descritas abaixo, tá? Então, foi explicado direto aqui. Para eu fazer uma tabela, eu vou procurar o intervalo menor, o menor valor e o maior valor, tá? Então, procurando o menor e o maior valor, o menor valor é 45 e o maior valor é 105. Você vai fazer 105, tu vai fazer a amplitude total, que é 105 menos 45, que é 60. A quantidade é 36. Número de classes. E sobre o número de classes é isso aqui, a quantidade de intervalos que tem se chamam classes, tá? Existem várias regras. A que nós vamos utilizar vai ser da raiz quadrada de n, tá? Então, raiz quadrada de 36 são 6, exato. Vamos utilizar 6 classes. E aí, caso n não for raiz quadrada exata, como raiz de 30, 5,47, é 6. Sempre é melhor arredondar para mais, para incluir todos os valores, tá? Então, tipo assim, ó, se nós utilizarmos raiz quadrada de 40, dá 6,32. Então, é melhor utilizar 7, tá? 7 classes. Para não correr o risco em deixar nenhum valor. Aí, a amplitude de cada classe, eu pego o 60, tá? O 60 e vou dividir por 6 classes 10. Então, cada amplitude vai ser 10, tá? Então, eu sei que o menor valor é 45, eu vou fazer 45 mais 10, 55. 55 mais 10, 65. 65 mais 10, 75. 75 mais 10, 85, 85 mais 10, 95, 95 mais 10, 105, tá? Agora, eu vou explicar uma coisa importante. Se eu vou fazer a contagem, por exemplo, os 55, tá? Nos meus dados aqui na tabela tem 55. O 55 não conta nessa faixa, conta aqui, ó. Isso aqui significa que ele inclui aqui os 55, tá? Não inclui aqui. A mesma coisa 65. 65 não inclui aqui, tá? O 75 também. Não inclui aqui, tá? E assim sucessivamente. O último, sim, tá? Até poderíamos ter colocado assim, ó. Tá? Uma barra aqui. Porque o 105, se tiver o 105, ele vai incluir aqui, no último, tá? Como pode ser feita a contagem? Para facilitar a contagem, nós podemos colocar os dados em roll, que é em ordem crescente, tá? Se for colocado em ordem crescente, vai facilitar muito, ó. 45 até 50, tá? O 55 já foi colocado nessa linha aqui, os valores, ó, tá? Bom, a gente pode utilizar o Excel para colocar em ordem crescente, tá? Ou então, faz manual, colorindo aqui, identificando, tá? Por exemplo, 45 e 55, utilizei a cor amarelada, tá? A cor amarelada aqui, ó, tá? A cor amarelo aqui. Foi utilizado, faz parte do 45, 45, 48, 48, 50, tá? Para nós colocar em ordem crescente, eu vou aqui no Excel, ó, tem um outro exemplo qualquer. Vocês têm que digitar, por exemplo, tem essa tabela aqui de 12, né? Eu vou digitar normal, tá? Que está em ordem crescente. Você vai digitar normal. Eu vou deletar isso aqui, tá?
eu vou digitar normal os valores, 120 na ordem que estão, 205, 280, 140, 250, 120, 150, 120, 250, 300 e 460, tá? Aí, eu clico ali no primeiro, tá? E vou ali em dados e vejo aqui, ó. Clico aqui, classificação do menor para o maior. Ele deu na ordem crescente, tá? Facilita muito, porque aí você vai ver daqui dessa faixa quais são os valores. Pode fazer no Excel essa parte aqui e copiar os valores. Então, voltando para o nosso arquivo aqui, tá? Então, contabilizando os valores, tem que somar, então, os 36, tá? São 36 dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 36, mas no dia da prova manual, vocês não vão ter, então, Excel, tá? Vocês vão ter que fazer identificando os valores na tabela assim, ó, colorindo eles, tá? Então, aqui a frequência acumulada, essa parte aqui é igual ao exemplo 1, a frequência acumulada, 5 e 5, 5 mais 11, 16, 16 mais 3, 19, 19 mais 5, 24, 24 mais 3, 27, 27 mais 9, 36. Bom, a XI é a média da faixa etária aqui, ó, tá? Não seria a faixa etária, seria... Foi esquecido de trocar... Seria a faixa entre o concreto ali, tá? Então, desculpa, gente. Aqui, ó, temos que trocar esse valor aqui, tá? Bom, aí multiplica a quantidade 5 vezes 50, 250, 11 vezes 60 e assim sucessivamente. Somando o FI, XI, que é esse valor aqui, tá? Dividindo pelos 36, ele fornece a média, tá? Ele vai fornecer a média. A média, então, é 74,72 em megapascal a resistência média do concreto dessa amostra, de cada cilindro testado ali dos concretos. E aí, XI menos X média ao quadrado, que é 50 menos 74,72, faz a diferença, eleva ao quadrado, dá esse valor aqui. E esse valor aqui dos 3.055,39 é multiplicado pelo 5, tá? Que nós utilizamos na fórmula, multiplicado e soma que dá esse valor aqui. Bom, da mesma forma, a mediana, agora nós temos, então, 36 amostras também é par, divide por 2, vai ser 18, a localização é 18, ó, aqui, ó. Inicialmente, devemos descobrir em qual intervalo ela fica, 18, na posição 18. Essa posição 18 vai ficar aqui, ó. Daqui a posição 19, então, o 18 fica aqui. Aqui nós temos, aqui, eu tenho 5... 16, 17 e 18 aqui. Aqui consta a mediana, tá? Então, aqui eu sei que vai ficar a mediana. Intervalo, limite inferior 65, tá? Frequência absoluta 3. 3. Frequência acumulada anterior 16. Vamos ver se está correto. Sim, ó. 16 aqui. Ok? Amplitude de cada intervalo, que é 10, substituindo na fórmula, deu 71,6667. É, então, a mediana. Assim, conclui-se que 50% da amostra da prova da resistência contra a ruptura não apresentam resistência maior que 71,66.
A moda, tá? Também se identifica onde tem maior frequência, a maior frequência. Onde ocorreu a maior frequência? Coincidiu? Não, não coincidiu. A moda, então, está aqui, no 11. A moda agora ficou aqui, tá? A moda está aqui. Aqui temos maior frequência, aqui, ó, no 11. Daí vocês leiam com atenção. A moda, então, ficou no intervalo 55 até 65. O de 1 é o 11 menos 5, que é a frequência absoluta maior, menos frequência absoluta anterior, tá? O de 2 é frequência absoluta maior, menos a frequência absoluta posterior, tá? E aí, a moda deu 59,28, que é o que mais aconteceu na hora de executar a amostra aqui, tá? Assim, em nosso exemplo, a moda de ruptura dos concretos, a que mais ocorreu foi 59,28. Calcule as medidas de variabilidade. Então, como o nosso problema é 36, continua sendo esta fórmula aqui, tá? Substituindo, encontramos este valor aqui. Calculamos o desvio padrão, que deu 18,33. Chegando no coeficiente de variação que mais interessa, deu 24,54%, tá? Esse valor é menor que 30%, isso significa que o nosso concreto, de certa forma, é um grupo homogêneo, tá? Qual a medida de posição que melhor representa a resistência do concreto e por quê? A medida de posição que melhor representa a resistência dos blocos de concreto é a média, pois deu menor que e ficou entre 0% e 30%. Comente sobre o assunto, interprete as medidas de posição e dispersão calculadas acima. O ensaio da resistência realizada para esses blocos de concreto apresenta uma dispersão média e é um grupo homogêneo em torno da média. A variável apresenta um bom padrão e a medida mais indicada para representar a variável é a média. Pode-se concluir que a resistência dos corpos do concreto, de certa forma, tem resistência semelhante, tá? Porque ele ficou homogêneo, ele ficou menor que 30%, ou mesmo dizendo homogêneo, tá? Aí, a prof colocou mais um exemplo 3, para vocês estudar, para entender melhor o conteúdo. O tempo de atendimento em minutos aos clientes por um vendedor de uma loja de materiais de construção. Então, dados brutos. Claro, tá? Na estatística, por exemplo, aqui vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Com 20, com 20 dados, não é indicado fazer agrupamento, mas mesmo assim eu fiz para a gente executar mais um exemplo, tá? Então, também coloquei ordem crescente, tá? Coloquei aqui em ordem crescente, coloquei os valores faixa etária em minutos, tá? Coloquei aqui em minutos, contei as quantidades, foi colocado da mesma forma os cálculos como na questão anterior, tá? Foi calculada as medidas de posição, tá? Vocês podem refazer os cálculos. Foi calculada a medida de variabilidade. E finalizando aqui uma conclusão. Então, era isso. Bom estudo, ok?